Algumas pessoas se lembram, outras sequer sabem, mas Pelé, isso mesmo, o Pelé esteve em Maringá por 2 oportunidades. Em uma delas, os maringaenses não ficaram nada contentes com o rei do futebol. Fique conosco e descubra os detalhes dessas maravilhosas histórias. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, no interior de Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Considerado o jogador do século, Pelé, como ficou conhecido, iniciou a sua carreira no Santos Futebol Clube aos 15 anos. Dado seu talento, um ano depois já estava escalado para a seleção brasileira. Na carreira, coleciona, dentre as suas conquistas, 3 Copas do Mundo. A de 1958, a de 62 e ainda a de 1970. Com a média de quase 1 gol por partida, Pelé era especialista em chutar a bola com ambos os pés, além de também antecipar os movimentos de seus oponentes em campo. Embora fosse atacante, também assumia várias funções nas partidas. Desde que se aposentou em 1977, tornou-se uma espécie de embaixador mundial do futebol. Também esteve como ministro do esporte, quando foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 1995. No ano de 2010, foi honrado como presidente honorário do New York Cosmos, time que havia jogado por alguns anos. Pelé é de longe o jogador de futebol mais emblemático da história e na década de 1960 já trazia consigo essa marca. Foi naquele período que esteve em Maringá pela primeira vez. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? A cidade estava em clima de festa naquele mês de maio de 1965. Todos estavam animados para as comemorações do 18º aniversário de Maringá. Afinal, dentre as programações, haveria um grande jogo aqui no Estádio Regional Willie Davis. O Grêmio Esportivo de Maringá, que vinha de uma excelente campanha, havia ganhado 2 títulos estaduais e vencido times internacionais que passaram pela cidade no início daquela década, enfrentaria o temido Santos Futebol Clube, time paulista que era composto com elenco estelar. Dentre eles estava Pelé, que havia brilhado nas Copas de 58 e 62. O Santos entrou em campo com a seguinte escalação: Haroldo, Geraldinho, Coutinho, Mengalvio, Lima, Pepe, Pelé, Peixinho, Laércio, Carlos Alberto e Mauro. Já o Grêmio apresentou o seguinte elenco: Edgar, Edson Faria, Roderley, Edson Barbosa, Danúbio, Zuringue, Nilo, Luiz Roberto, Maurício, Haroldo e Pinduca. Com a renda de 36.321.000 cruzeiros, o time maringaense não deu mole para o Santos. Mas não teve jeito. Mesmo com a torcida incentivando, os visitantes golearam o Grêmio. O placar final ficou 11-1. Só o Pelé cravou 2 gols naquela goleada. Edgar do Grêmio foi responsável pelo gol de consolação. Algumas pessoas que assistiram àquele confronto disseram que foi belíssimo, com passes longos, dribles e belas jogadas. Por outro lado, pelos bastidores, alguns alegaram que foram orientados para não chegarem firmes, para evitar que machucassem os jogadores do time paulista, especialmente o seu craque. E claro, os olhos da imprensa e dos maringaenses
estavam voltados ao Pelé. Como o time do Santos ficou hospedado no Grande Hotel Maringá, o mais luxuoso da época, pessoas se aglomeraram por ali para tentar pegar o autógrafo do ídolo do futebol. O astro jantou na Churrascaria Guarani, de propriedade de Síldio Castanho e sua esposa, a dona Aurora. Esse estabelecimento ficava na rua Nel Alves Martins, entre as avenidas Herval e Getúlio Vargas. Embora fosse de madeira e bastante rústica, segundo relatos, a Churrascaria Guarani tinha uma bela decoração em seu interior. Mas houve um fato interessante durante a estada de Pelé pela cidade. À época, a região enfrentava um surto de poliomielite e o ortopedista José Carlos Dias Toledo, um dos fundadores da ANPR e médico do Grêmio, teve uma ideia. Acompanhado de 2 crianças vítimas de paralisia, dirigiu-se ao hotel para tentar conversar com Pelé e pedir autorização para usar a sua imagem em uma campanha que seria realizada pela associação. Ao ser informado da visita, o Pelé desceu acompanhado de outros 2 craques, Mauro Ramos de Oliveira e Carlos Alberto Torres. Pelé abraçou e beijou as crianças e disse ao Dr. Toledo que poderia sim utilizar a sua imagem na campanha da ANPR. A segunda visita de Pelé a Maringá, já como tricampeão mundial de futebol, não teve muito a ver com o esporte que o consagrou. Muito popular, o rei emplacava sua imagem com frequência em campanhas publicitárias de diversas marcas, desde fortificantes, pilhas, combustíveis até refrigerantes. O Pelé era nome de destaque no mundo publicitário da década de 1970. It's a Pepsi generation, here today, here to stay, feeling free. E foi dessa forma que o jogador foi convidado para participar da inauguração das unidades da Casas Felipe, em parceria com a marca de TV Colorado, da qual era garoto propaganda. A Casas Felipe era uma rede paranaense de lojas especializadas em móveis, eletrodomésticos, brinquedos e presentes. Na cidade de Maringá, a sua unidade, que funcionou na Avenida Brasil, quase esquina com a Rua Piratininga, foi inaugurada em 1974 com a presença do astro do futebol. Essa segunda passagem de Pelé por Maringá foi muito rápida. Afinal, era uma figura com outra relevância do que aquela que esteve na cidade quase 10 anos antes. Tanto foi que tentaram entregar a ele o título de cidadão honorário de Maringá, homenagem aprovada pela Câmara de Vereadores em julho de 1970. No entanto, as autoridades não conseguiram acesso ao jogador e o título até hoje aguarda para ser entregue. Quanto a Casas Felipe, em 1996 a Magazine Luiza adquiriu a rede, que tinha 22 lojas espalhadas pelo Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Claro que surgiram outros jogadores de grande destaque após o Pelé, mas é fato que a sua trajetória, com grandes conquistas e realizações, motiva ainda hoje os maiores nomes do futebol mundial. Você conhecia a história das passagens do Pelé por Maringá? Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo. Toda semana, um novo material sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.